Então, gente, é o seguinte, só lembrando a vocês que eu tô trabalhando agora, tá? Só pra ter uma ideia, tem 5 anos que eu não gravo, aproximadamente, 4, 5 anos. E agora eu tô gravando com a edição 8 do livro, tá? É a mesma coisa, não muda nada, só acrescenta algumas coisinhas. Tá? E por que que eu tô gravando com essa edição 8? Eu já falei, eu vou repetir, porque eu achei o livro da edição 8, tá? Se vocês quiserem também, vocês podem achar. E esse livro aqui, ó. Tá? E aí eu vou seguir no livro para a gente fazer o videobook. Então, na aula anterior a gente estava falando sobre os resistores. Eu vou resolver esse exercício aqui dos resistores, tá? Introdução aos circuitos elétricos com Richard C. Todd, Thornton James A. Sovuba. Então vamos lá. Isvobor. Realmente eu não estou conseguindo ver aqui. Mas enfim. Espero que você esteja vendo aqui em cima. Não tem como clicar para ver o nome, então. Mas tá lá na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá. Ó, vamos criar um modelo para uma bateria de automóvel, né? Quando o farol está aceso e o motor não está funcionando. Todos nós já vimos um carro parado com os faróis acesos. Quando deixamos o carro nessa situação por muito tempo, a bateria arria ou descarrega. Uma bateria de automóvel é uma fonte de tensão constante de 12 volts. E os faróis podem ser modelados por um resistor de 6 ohms, por exemplo. Alto até assim os faróis. Ok? O circuito aparece na figura 2.48, que é essa figura aqui, ó. Certo? Vamos calcular a corrente I, a potência P e a energia fornecida pela bateria durante um período de 4 horas. Então aqui eu tenho a bateria e aqui eu tenho os faróis ou o farol do carro. E ele quer saber o seguinte. Primeira lei, a lei de Ohm. Meu nome é Yuri. Então, U é igual a RI. Você pode tirar só a primeira inicial aqui. E aí você pode até decorar a lei de Ohm como Uri. Geralmente os mais velhos, geralmente não, acho que todos os mais velhos ciências me chamam de Uri. Eles, não sei. Ou Uri ou então Luri. Então, a gente sabe também da física, né, que potência, potência, né, ela é igual ao trabalho vezes dividido, perdão, pelo tempo. E essa é porque assim, na verdade, esse livro aqui, ele é um livro de circuitos elétricos, tá? Eu vou tirar essa potência, eu não vou deduzir ela aqui, porque ela já é deduzida em física, em eletromagnetismo, até do segundo grau mesmo. E ela é igual a U vezes I, que é π, eu chamo de π, tá? Potência é igual a U vezes I. Então, a gente até poderia deduzir isso daqui, mas eu tenho um canal, eu tenho uma playlist de eletricidade, vocês vão lá e ver, tá bom? A respeito disso. Então, seguinte, gente. Ele quer saber o que? A corrente I, a potência P e a energia fornecida pela bateria durante o período de 4 horas, né? Então, quem é essa corrente I? U é 12, só substituir aqui, ó. U é igual a 12, certo? R é igual a quem? É igual a 6. Então, 12 dividido por 6, a minha corrente I é igual a 2 amperes. É igual a 2 amperes. Agora, quem é a potência P? Eu tenho meu U que é 12, então eu pego aqui e substituo isso tudo. Eu tenho, eu quero saber a minha potência.
12 vezes 2 vai dar esse número feio, que é igual a 24. Para não colocar 24, eu vou colocar 23,5. Brincadeira, zoeira, 24 mesmo. Tá? Não tem nada de feio nesse número. Então, minha potência é 24 watts. Vamos colocar aqui potência igual a 24. Tá? Existem muitos pré-requisitos que você tem que pegar. E nós vamos falar agora sobre fontes dependentes. E você precisa saber simplesmente sobre eletrônica. Porque se você não souber sobre eletrônica, você não vai conseguir entender o que é uma fonte dependente. Eu não tenho uma playlist ainda de eletrônica. Provavelmente eu não vou fazer. Eu não vou fazer, tá? Mas eu tenho vários vídeos de eletrônica no meu outro canal, chamado Engenheiros Marinha. Aliás, eu convido vocês a participarem desse, desse concurso da Marinha, tá? É um concurso muito bom. Salário hoje, em 2021, é de 14 mil bruto. E aí você aposenta com 26 mil, você já entra como primeiro tenente. São várias regalias, né? Só para você ter uma ideia, primeiro você entra como guarda-marinha, depois sobe para primeiro tenente, depois de 8 meses, depois para capitão. Então, primeiro tenente já é uma patente alta, né? Soldado, aí vem cabo, depois sargento, depois sargento 3 2 1 tenente 3 tenente 2 e você já entra como tenente 1, tá? E existe estabilidade, porque hoje eu não sei se foi aprovado aquela questão de tirar a estabilidade dos concursos, mas a Marinha vai ter, né, essas estabilidades. Então, olha só, gente. Se você é engenheiro eletrônico, engenheiro mecatrônico, assim como eu, tá? Na Petrobras, a concorrência, que já faliu, aquela, ia falar o nome aqui, aquela empresa, se eu não me engano, era de mais ou menos uns 12 mil, faz muitos anos que eu vi isso, para duas vagas, né? Quer dizer, isso para engenheiro de petróleo é uma concorrência muito alta. Agora, adivinha na Marinha? Na Marinha é apenas 300 pessoas para 4 vagas, né? Então, isso daqui é um pote de ouro, tá? É um pote de ouro e você vai vir aqui, por exemplo, no Google e você pode digitar. Vamos vir aqui no YouTube, né? E você pode procurar pelo meu canal. Eu tenho hoje apenas 88 inscritos e é engenheiro na área. E eu convido você a participar disso daqui. Eu acho que nem eu vou achar o meu canal. Por quê? Porque é muito difícil. O rank dele tá lá embaixo. Então, coloquem assim, ó. Engenheiro Marinha, controle digital. Pronto. Aí vai aparecer. É esse canal aqui. Hoje ele tem 600 vídeos. Eu gravei 600 vídeos em 4 meses. Por isso que eu parei esse meu concurso, esse meu canal Desbrava. Mas aqui você encontra aulas particulares. Você pode vir aqui nas playlists. E você pode fazer um curso, certo? Para você passar na Marinha através disso daqui. Na época, eu paguei. Hoje eu sou engenheiro da Marinha. E na época, antes, eu paguei mil cacetada, quase dois, para ter um curso. E aí eu falei, não, eu vou fazer um curso pra galera de graça. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho circuitos elétricos também, então vocês podem resolver provas, né, de circuitos elétricos. E aqui eu tenho uma bagatela de 600 vídeos, todas as provas resolvidas. Tá? E eu convido vocês demais, gente. É muito. Não é porque eu passei que eu tô dizendo que é fácil passar. Mas em comparação a outros concursos, realmente é muito fácil. Então, graças a Deus, esse foi um achado para mim. E adivinha só, circuitos elétricos é uma matéria que cai muito. Então tem também o engenheiro naval,
Aqui só tô os vídeos. Tá? Tem também o engenheiro naval. O engenheiro naval parece que são 14 pessoas disputando. Do mesmo salário, 14 mil bruto hoje em 2021. Né? Isso é um absurdo. Tem engenheiro. Engenheiro naval. Engenheiro naval não, perdão. Engenheiro nuclear. Engenheiro naval também é bem baixinha a concorrência. Tá? É a primeira e a segunda fase. Não tem prova de português. Certo? Aqui também eu tenho provas de eletrônica da Petrobras. Então, assim, eu tenho muito vídeo. Eu tenho muito vídeo aqui. Vamos voltar para lá. Eu gravei 600 vídeos em 4 meses. Então, realmente, depois vocês procuram. Aí. Por isso que eu parei. Porque eu tive que estudar para o concurso até passar. Perdi uma vez e agora eu passei. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Falando sobre fontes dependentes. Eu só não terminei, né? Porque ele pede aqui também a energia. Deixa eu só ver se está certo aqui. Potência de 24 watts, né? Aí ele quer a energia, né? A energia pelo período de 4 horas. Então a gente sabe também o seguinte. A gente sabe que, olha só, potência é igual a 24 joules a cada segundo, né? Então, a regra de 3 cairia bem aqui, não cairia? Se eu gasto 24 joules em um segundo, em 4 horas, uma hora é 3.600 segundos. Vamos pegar a calculadora aqui. 3.600 segundos. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é fazer esse concurso. Realmente, se você está começando agora, eu me formei, eu tenho vários colegas formados, todo mundo full de, enfim, e eles não conseguem achar emprego e tudo mais, está muito complicado, não tem estabilidade. Faça o concurso da Marinha. Certo? Esse vídeo aqui vai mudar a tua vida, tá bom? Para quem não quer ouvir isso, gente, é simples, ó. Deixa eu ensinar vocês uma tecnologia aqui. Se vocês não quiserem ouvir, quando eu parar para falar sobre alguma coisa, existe uma tecnologia aqui que se chama avançar o vídeo. Aí vocês fazem isso aqui, ó. Ping. Tá bom? É, Vamos lá. E aulas particulares também eu estou sempre dando quando eu tenho um tempo, né? Quando eu tenho um tempo. Bom, eu resolvi terminar isso daqui porque eu não gosto de fazer as coisas pela metade, né? Então eu vou terminar todo o livro de circuito aí. E quiçá fazer um, ou cipar, né? Como diz em São Paulo. Fazer um de controle também. E um de eletrônica. Eu gosto de ensinar, né? Gosto de ser professor. Mas como a Maria paga bem, então vamos lá. Então, 3.600 vezes 4 porque são 4 horas, né? Então, 14.400. Olha só. Então, se eu gasto 24 joules em um segundo, em 14.400 segundos, eu gasto quanto? 14.400 segundos, eu gasto X, né? Então, X vezes 1x é igual a 24 vezes 14.400. Então, isso aqui vezes o número mágico vai dar 365.600 joules, que é exatamente, eu acredito, né? Se eu não me engano aqui, é a nossa resposta aqui. Só que aqui está em notação científica e ele arredondou, tá? Então agora vamos falar sobre esses exercícios eu deixo para vocês. Fontes independentes. Fontes independentes. Fontes independentes. Existe uma fonte de corrente e uma fonte de tensão, certo? Essa fonte de tensão todo mundo já conhece, uma bateria. Então eu tenho aqui uma bateria, certo?
E essa bateria ela tem 12 volts. Então, isso daqui é uma fonte de tensão. Ela é representada assim, a maioria das vezes. E aqui eu tenho 12 volts. E eu tenho também uma fonte de corrente. Eu tenho aqui também uma fonte de corrente. Diferentemente da fonte de tensão, essa fonte de corrente, obviamente, vai me dar uma corrente, então eu vou colocar 2 amperes. Então vamos ver a diferença de uma fonte de corrente com uma fonte de tensão. Se eu ligar uma fonte de tensão a um resistor, por exemplo, certo? Eu vou ter que um, vou botar um resistor de 1 aqui, então U é igual a I, lei de Ohm, 12 é igual a 1 vezes I. A minha corrente aqui, ó, ela vai ser igual a minha corrente ela vai ser igual a 12, né? Se eu colocar um resistor de 2, a minha corrente vai ser igual a 6. Em uma fonte de corrente, isso não muda. A corrente não muda na malha. Tá? Depois eu vou falar sobre malha igual também, mas enfim. Malha é isso daqui, ó. Certo? Então eu vou colocar um resistor aqui, ó. E independente do meu resistor, sempre a minha corrente vai ser 2 amperes. Então, se a minha resistência mudar, o que vai mudar na realidade aqui é a minha tensão. Então, eu vou colocar uma resistência de 1 aqui, né? A gente sabe que o E igual a RI. Então, I é 2. 1 é R. Então, a minha tensão aqui, ó, a minha fonte de corrente, certo? Ela vai ser igual a 2 volts. Agora, se eu colocar aqui 10, tá? Então, a minha tensão aqui nesse resistor, ela vai ser igual a 20 volts. Ou seja, essa fonte de corrente, ela nunca vai mudar. Agora, como esse canal se chama Desbrava, vamos explicar para vocês o que é uma fonte de corrente na prática. Porque a grande maioria dos vídeos não explica. E quando eu comecei a estudar, eu ficava pé da vida. Mas por que diabos eles não explicam isso? Por quê? Então esse canal aqui vem para te explicar. Então é o seguinte, para você entender uma bateria, primeiro você vai ter que entender quimicamente como é que isso funciona, tá? Então eu sugiro que você assista aula de eletroquímica, tá? E aqui você vai entender realmente como é que uma bateria funciona, certo? Bom, também acho que você não precisa fazer isso, mas você, se você quiser desbravar, você realmente vai ter que ter conhecimento em outras matérias, tá? E você tem que entender eletromagnetismo do segundo grau, para entender o que é potencial, tá? Para entender o que é potência, então tem que saber física também, tá? Mas o que é isso daqui? O que é isso daqui que ninguém fala? Bom, isso daqui é o seguinte, nada mais é do que uma fonte de tensão, ou pode ser, né? Ou pode ser uma fonte de tensão e um resistor junto. Então isso daqui é uma fonte de corrente. Nada mais do que uma tensão e uma resistência junto. Agora vamos falar dessas coisas ideais e vamos falar dessas coisas reais. Vamos começar aqui com a bateria. Vamos começar com a bateria aqui. Tudo na natureza que nós conhecemos existe uma resistência, certo? Então, na realidade, uma fonte que tem aqui 12 volts, tá? Uma fonte que tem 12 volts, ou uma bateria que tem 12 volts, se a gente abri-la, nós vamos encontrar aqui realmente os 12 volts, no entanto, com uma pequena resistência aqui, ó, certo? Que eu vou colocar uma resistência de 2 ohms. Então, aqui é a minha bateria.
real. Aqui é a minha bateria real, positiva e negativa, ela tem 12 volts. Se eu pegar, gente, nessa bateria real e ligar aqui, ó, e ligar aqui um resistor, e esse resistor aqui foi de 1 ohm, certo? Vocês acham que qual será a tensão aqui? Eu pegar um multímetro e ler aqui. O multímetro é um aparelho que lê tensão, certo? Essa tensão não vai ser 12 volts, tá bom? Isso nós vamos entender aos poucos. Por que não vai ser 12 volts? Porque a minha bateria real é essa aqui, ó. Então eu tô pegando ela, positivo e negativo. Aqui tá o positivo e eu vou ligar aqui, ó, certo? Nós vamos ligar um aqui, que é isso daqui. Quando eu pego o multímetro, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é um aparelho que mede a tensão, e coloco aqui, ó, certo? O que é que a gente vai ler? Vamos ver aqui, ó. U é igual a RI, né? U é igual a RI. Então nós temos 12 volts mais. Que é a minha resistência total? 3, porque é 2 da resistência interna da bateria, que tem uma resistência assim, e um da minha resistência que eu estou colocando fora, certo? Eu vou até colocar 2 aqui para facilitar. Então vai ser 4. Então a minha resistência vai ser 4 e a minha corrente que vai estar passando aqui, eu posso medir a minha corrente também com meu multímetro, ela vai ser de 3 amperes, certo? Então, quem vai ser a minha tensão aqui? A tensão URI é igual a R vezes I. O meu R é 2, a minha corrente é 3. Então aqui vai ter 6 volts, certo? Aqui vai ter 6 volts. E aqui, e a bateria também, ela vai ficar com 6 volts, certo? Então não pense que uma bateria de 12 volts é uma bateria de 12 volts. Depende da resistência que você coloca aqui, certo? Se você conseguisse colocar uma resistência zero, que não existe, uma resistência bem pequena mesmo, 0,0000001, e você medisse a tensão, pegasse um multímetro e medisse a tensão nos terminais da bateria, você ia encontrar praticamente 0 volts. Aí você iria olhar para sua bateria e ia falar, a bateria está totalmente descarregada. Não, não é isso, tá? Então essa é a diferença da fonte real para a fonte imaginária ou ideal. Agora na fonte ideal não, essa não existe na natureza, tá? Na fonte ideal, simplesmente a gente vai ter 12 volts aqui, tá? E se eu tiver um fio aqui com zero resistência, eu colocar um multímetro aqui, obviamente, eu vou ter 12 volts. 12 volts aqui. No entanto, eu vou ter uma corrente infinita aqui. Eu vou ter uma corrente infinita aqui. O que isso também não se daria na prática. Por isso que não existe isso na prática, né? Porque não existe o infinito. Não existe algo infinito. Infinito não é um número. Então, pelo que eu sei, não poderia existir, pelo menos pelo que a gente conhece, uma resistência zero e uma fonte ideal, certo? Então, se eu pegasse o multímetro e colocasse aqui, ó, a gente vai ver o que é um multímetro. Eu acho que esse livro tá meio errado, porque não dá para entender as coisas sem entender as coisas desse capítulo 2, sem entender as coisas a posteriori. Mas tudo bem. Agora vamos para a fonte de corrente, tá? E se é para desbravar, vamos desbravar. Se você não estiver entendendo, não se preocupe, depois você vai para os capítulos posteriores e volta para cá de novo, e vai e volta, e você vai entender, certo? E se você já entendeu muita coisa e caiu aqui de paraquedas, então você está entendendo muita coisa. Agora, o que é uma fonte de corrente? Vamos colocar aqui essa fonte de corrente e vamos colocar aqui só um exemplo, tá? Na real. Na real. Ah, vou fazer uma na real mesmo, na realidade mesmo.
fonte de corrente na realidade mesmo. Eu tenho aqui, ó, 220 volts. Aqui agora sai da minha tomada, certo? Só que ela é uma corrente alternada. Então, se você não estudou eletrônica, fica complicado, né? Mas tudo bem. Aí a gente passa por uma ponte de diodo, retifica ela, passa pelo capacitor e vamos dizer aqui que eu tenho uma fonte de tensão de 220 volts, certo? E essa fonte é contínua. Ou uma fonte pulsante, assim, se eu colocar uma ponte de diodo. Isso daqui é para carregar a bateria, viu, gente? É o famoso chupa-cabra, tá? Depois pesquisem sobre isso. E aqui eu tenho uma resistência. Essa resistência aqui, ela vai ser de 110 ohms, né? De 110 ohms. Isso daqui, ó, tudo a gente pode chamar da nossa fonte de tensão, certo? Então, o que é que acontece? Isso daqui eu vou ligar uma bateria para carregar a bateria, certo? A bateria ela tem uma pequena resistênciazinha aqui e não vai fazer muita diferença aqui, certo? E ela tem 12 volts também. Então, o que é que acontece? Essa fonte de corrente aqui, ó, 220 dividido por 110, tá passando aqui 2 amperes. É claro que vai ter uma queda de 12 volts aqui e vai ter uma resistênciazinha, não vai passar 2 amperes exato. Mas vai passar aproximadamente 2 amperes sempre e eu vou carregar minha bateria, certo? Carregar minha bateria com isso daí. Geralmente a gente coloca uma lâmpada, né? Uma lâmpada com 64 amperes. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que faz esse carregador de bateria. Até bom que vocês, se quiserem, pode fazer aí. Carregador de bateria empacado, eu acho. E bots. É muito simples de fazer, é barato e você. Mas hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um carregador de bateria para carregar baterias de carro e motos. É muito simples de fazer, é barato e você pode fazer em casa mesmo. E além disso, é muito útil. Caso a sua bateria arreie na sua própria A garagem, rei você de não ouro. precisa sair com a sua bateria para carregar em outros locais. Você mesmo pode carregar a bateria do seu carro em casa mesmo. Eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como construir esse carregador de bateria. Primeiro passo, você tem que ter um bocal de lâmpada como esse, um plugue de luz para ligar na tomada com Aí, se você quiser, você se aprofunda mais nisso daí, certo? Sem problemas algum. Mas agora vamos falar de uma fonte de corrente. E até hoje eu nunca usei uma fonte de corrente na realidade, independente, como essa aí que eu tô falando. Já usei essa daí, mas ela realmente é pouco usada. Então vamos falar de uma fonte de corrente não totalmente ideal, porque o ideal teria uma resistência infinita. E não existe uma resistência infinita. Mas vamos falar de uma fonte de corrente mais parruda, mais interessante. Seria essa fonte de corrente aqui, ó. Vamos tirar tudo aqui, né? Eu vou pegar uma fonte de corrente de 10 amperes, tá? Então eu vou ter uma tensão aqui de 100 mil volts. Uma tensão de 100 mil volts. Com uma resistência de 10 mil ohms. Certo? Isso daqui pode ser a minha fonte de corrente. E ela é assim. Certo? Na realidade, deixa eu só. Essa aqui é uma mais parruda, né? Ela é assim. Mas, agora vamos ligar aqui ela em um resistor. A gente liga aqui sempre um resistor em paralelo com ela.
Tá em paralelo em série, né? Só que o que acontece é o seguinte, essa fonte de tensão aqui, ela de corrente, ela é para gerar 10 amperes, certo? Só que na realidade, a depender disso daqui também, né? Se eu pegar uma resistência de 10.000 amperes, de 10.000 ohms, ela vai me gerar só 5 amperes, né? Eu tenho 10.000 aqui com 10.000, uma fonte de 100.000, então ela vai gerar só 5 amperes. Então por isso que na realidade não existe ideal. Porém, nós vamos trabalhar com fontes de correntes ideais. E independente do valor que eu colocar aqui na ideal, se eu colocar aqui, ó, elevado vezes 10 elevado a 9 9 9 9 infinito, sempre vai ter 10 amperes aqui. Nós vamos trabalhar assim, tá bom? Outra coisa, não podemos ter duas fontes iguais. Ou, perdão, em paralelo, obviamente, né? Se for duas de 10 tudo bem. Mas, se uma for de 11 ou de 10,00001 e a outra for de 10, o que é que vai acontecer? Eu posso até. Isso daqui vai gerar uma corrente infinita, né? Porque eu vou ter 1 volt aqui para cá. E isso daqui vai gerar simplesmente uma corrente infinita. Tá? Não se preocupe se você não estiver entendendo tudo. Esse vídeo aqui é para quem já está ligado, certo? Um pouquinho ah, das coisas e aí nós estamos desbravando. E também não podemos ter duas fontes de corrente em série. Ora, como poderia? Uma com 10 amperes aqui e uma com 11. Ou é 10 ou é 11. Tá? Vamos falar sobre o multímetro e sobre o amperímetro. Deixa eu ver se tem isso daqui. Porque eu estou indo aqui de uma vez. Sim, temos. Temos o voltímetro e o amperímetro, sim. Mas deixa eu só ver se eu falei sobre todos os assuntos aqui. Fonte de corrente, então a fonte é o gerador, né? Aqui 9 volts, todas as explicações que eu dei ali. A fonte independente que a gente está vendo, né? Que é uma fonte que não depende de nada. Ela simplesmente está ali. O livro só diz o seguinte: a fonte de tensão ideal é dada por uma função conhecida, tá? Mas não explica igual a gente está explicando, né? Uma bateria moderada por uma fonte de tensão. Esse exercício aqui, a minha explicação que eu dei agora anteriormente aqui é exatamente isso. Então, eu deixo esse exercício para vocês. E aqui embaixo vamos falar sobre voltímetro e amperímetro, certo? É por isso que essa disciplina, pelo menos para mim, acho que foi no quinto semestre, porque não tem como você entender circuitos elétricos se você não entender eletromagnetismo, tá? A parte de eletricidade toda aí. Vamos falar sobre um voltímetro e um amperímetro aqui. O voltímetro é o seguinte: o voltímetro nada mais é. O voltímetro nada mais é de que uma resistência muito grande, certo? Idealmente seria uma resistência infinita, mas é uma resistência muito grande aqui. E o que é que ele faz? Por exemplo, eu tenho aqui 12 volts, tá? 12 volts. E tenho aqui, eu até quero incrementar isso daqui, 2 ohms, tá? E aqui eu tenho outra resistência também de 1 ohm. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer aqui é que eu vou ter uma corrente aqui, que sempre, né, idealmente falando, esse 12 volts aqui,
ele vai gerar uma corrente aqui, 12 dividido por 2, então aqui vai ter 6 amperes e aqui vai ter 12. Certo? Agora, como é que o multímetro funciona? O multímetro, se eu colocar ele aqui, ó, nada mais é do que eu colocar uma resistência infinita. Infinita não, uma resistência muito grande, vamos colocar aqui, sei lá, 10 mega ohms. Seria 10 mil mega, só um exemplo, tá? E aí o que é que acontece? Com 10 mega ohms aqui, certo? E vamos supor que isso aqui seja uma fonte. Pode ser real, pode ser ideal, tanto faz. Tá? Vai passar uma corrente aqui também, certo? E quem vai ser essa corrente? 12 dividido por isso daqui. Vai ser essa corrente. Vou pegar na calculadora aqui. Eu vou até botar 10 mil. Não, 10 mil não. Realmente deve ser algo muito grande. Na prática, 12 dividido por colocar 2, 10, pode ser até 100, não vou colocar só 10, 10 mega. Isso daqui vai dar 0,1, 2, 3, 4, 5, 12, né? Então, 0,1, 2, 3, 4, 5, 12. Se eu errei alguma coisa aqui, me perdoe. No multímetro vai ter um detector. No multímetro vai ter um detector de corrente. E eu sei que essa resistência aqui, ó, é essa daqui. Então, se eu multiplicar isso por isso, eu vou ter quem? 12. Então, vai marcar aqui no meu multímetro 12 volts. Entendeu como é que funciona o multímetro? Certo? Agora, por isso que eu tenho que colocar o multímetro sempre em paralelo com o que eu quero medir. É, sempre em paralelo com o que eu quero medir. Porque se eu colocar o multímetro aqui, em série, por exemplo, nesse caso aqui eu vou achar os mesmos 12 volts, né? Mas vamos supor que tenha mais aqui uma outra resistência aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Tem uma outra resistência aqui, ó, de 2 também, certo? Então, aqui vai passar uma corrente de 2, 12 dividido por 4, 3, né? 3. Então, daqui para cá, ó, daqui para cá, certo? Se eu colocar esse multímetro, vou tirar aqui, ó. E agora, em vez dessa resistência infinita, a gente vai colocar só as ponteiras dele mesmo. Que é uma ponteira aqui e uma ponteira aqui. Então, se eu quero medir essa tensão aqui daqui para cá, eu tenho que colocar em paralelo, né? Porque aí ele vai medir 6 volts, o que é 3 vezes 2, certo? U é igual a RI. Então, a minha corrente que está passando aqui, que é 3 vezes 2, dá 6. E daqui para cá também eu tenho 6 volts, certo? Agora, se eu pegar um multímetro e colocar em série, ou seja, imagine que eu pego esse multímetro aqui, ó, não faz nem sentido, né? Mas tudo bem. E coloque aqui em série, né? É, ele simplesmente vai marcar o quê? Vai marcar 12 volts, né? Aí só você ver que vai colocar uma resistência infinita aqui, e aproximadamente 12 volts, né? Então, ridículo que vai marcar 12 volts. Desconsiderando as casas 0,0, deve marcar 12, 11, ou melhor, 11,099999999999, quase 12. Então, certeza que vai marcar 12 aqui, vai aproximar e vai marcar 12. Então, o multímetro eu uso assim, em série com a tensão que eu quero medir. Não se preocupe que com os exercícios a gente que vai entender tudo, né? Assim que é meio complicado. Agora, o meu multímetro tem também um amperímetro.
E esse amperímetro é diferente. Esse amperímetro é uma resistência bem pequena. 0,00000000001, por exemplo. Na prática, realmente eu não sei, mas depende do fabricante, né? Cada um fabrica do jeito que quiser. Hum. Agora eu quero achar a minha corrente, né? Que tá passando aqui, que é 3, né? Agora imagine se eu pego esse multímetro. Vamos trocar ele aqui. Isso daqui. Imagine que isso daqui é uma resistência bem pequenininha, né? 0,0001 e coloque ele aqui. Então, simplesmente ele vai queimar, né? Aqui, 12 dividido por 0,0001. Geralmente os multímetros aí, esses mais pebinas, eles vão só até 10 amperes. Tem um fusível, né? Então, se você colocar um multímetro em paralelo aqui, ó, ele simplesmente vai queimar, né? Mas eu quero medir a minha corrente. E por isso que o multímetro tem que ser uma resistência bem pequena. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, em série, tá? Vou colocar ele aqui em série com essas resistências. Como aqui é uma resistência bem pequena, então eu tenho aqui a minha resistência total que é 4, mais 0,001 vai dar 3. Então ele vai marcar 3 amperes aqui, ó. É claro que na realidade não vai ser 3 amperes por causa, né, dessa resistênciazinha aqui. E só para a gente fazer uma coisa bem matemática mesmo, digamos assim, desbravar mesmo, vamos dizer que é 0,0000001, né? Então, U é igual a I, U vai ser igual a R, que é R, 2 mais 2, mais isso daqui, ó. Vai ficar 2,000000001, né? 3333. Então, 12 dividido por isso, vamos ver na calculadora. Na verdade, é 2 daqui mais 2 daqui, então isso seria 4, né? Então, 12 dividido por 4,123,123,1. Isso é igual a 2,999999925000002, que é aproximadamente 3. Então, por isso que o multímetro ele tem no seu amperímetro uma resistência muito pequena e no seu voltímetro uma resistência muito grande. Tá? Aqui nós falamos sobre multímetro. Aqui ele, se você quiser ver pelo livro também, vai ser a mesma coisa aqui. Eu vou até mostrar um multímetro aqui para vocês, certo? E vou até falar como usar. Vou botar um multímetro aqui, ver o que aparece. Se vocês quiserem saber como usar, vocês simplesmente coloca aí. E tem até aqui ó, um multímetro, aula completa. Eu não vou colocar aqui que não é escopo do canal. Mas você pode ver aqui. Como utilizar o multímetro da maneira correta. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, então você já sabe, né? Clica no botão de se inscrever aqui, ativa também o sininho de notificações e curta o nosso vídeo de hoje. Meu nome é Everton Moraes, aqui da Sala da Elétrica, e hoje eu quero mostrar para você as... Vou deixar esse ponto de lado por enquanto. Hoje ele vai... Quero só mostrar você aqui, ó. Contínua. Tá vendo aqui, ó? Você vai girar esse botão. Eu gostaria até de colocar uma bolinha preta aqui, que ele não tem. Eu acho um erro isso. E se você pegar e girar esse botão para cá, você vai medir tensão. Girar para cá, você vai medir tensão alternada, né? Que a gente não viu ainda. Para você medir ampere, você tem que girar para cá, mudar uns cabos. Então é só isso daí. A leitura aparece aqui. Se você quiser, você pode simplesmente estudar mais sobre isso. Como você vai observar que agora nós temos o multímetro, uma chave seletora e as escalas que você está observando. A chave seletora ela tem uma seta de indicação da posição dela. Esses números aqui, se você estiver lendo com atenção, você sabe que é mais ou menos uma bateria, né? Que é mais ou menos até 12 volts, então você coloca aqui em 20. Porque se você colocar aqui, ele queima. Então tem que tomar cuidado com isso daí.
Vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Isso é tudo sobre o voltímetro e amperímetro. Aqui ele tem até explicando, né, como é que funciona. Foi exatamente aquilo que eu expliquei. Tá, tá vendo um amperímetro em série aqui? Certo? Um detalhe é que se você ligar um amperímetro de um lado, positivo e negativo aqui, ele vai medir 1,2 volts. Se você colocar o positivo e o negativo, inverter, ele vai medir menos 1,2 volts. Né? Tá vendo aqui o voltímetro? Você tem aqui o circuito. E se você quiser saber essa tensão aqui, você vai ter que colocar ele em paralelo. Assim como eu havia explicado anteriormente. E agora nós vamos para nossas fontes dependentes. E nós vamos falar sobre as fontes dependentes no próximo vídeo. Aguardo você lá. Um grande abraço.